Neste. Bom dia, este é o terceiro encontro do livro, de leitura do livro O Amor e Seu Significado no Mundo. Nós vamos começar a segunda palestra hoje, que chama Nervosismo e Autoeducação, página 23 em alguns livros, em outros tem versões mais novas que eu não sei qual é o livro. A leitura deste livro está sendo gravada, coordenada pelo Ronaldo Perlato, da ELEB, e vai ficar gravada no YouTube. Quem quiser depois divulgar e assistir, pode e já está lá. As duas primeiras palestras já estão, as duas primeiras leituras já estão no canal da ELEB, do YouTube. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente é a Cíntia. E, Ronaldo, passo a palavra para você, se você quiser falar alguma coisa. Então, eu agradeço a todos, né, esse nosso impulso, né, de divulgar a antroposofia através dos grupos de estudo, pela ELEB São Paulo, né? Então, vamos hoje dar início, como você falou, e vamos aí contar com a ajuda aí da Cíntia. Cíntia, você fique à vontade para começar aí a leitura. Nervosismo e autoeducação. Hoje deverão ser dadas algumas sugestões relativas a certos conceitos que já conhecemos, mas que sempre podem ser úteis a um ou outro de nós e também conduzir-nos a uma concepção mais exata da entidade humana e de sua relação com o mundo. O antropósofo frequentemente terá a oportunidade de ouvir de pessoas estranhas muitas coisas além das várias contestações e objeções à ciência espiritual, das quais falamos nas conferências públicas. Aqui a nota 6, ele fala que nos dias 8 e 10 do mesmo mês, versando publicamente sobre teosofia. Muitas pessoas, eruditas ou não, sempre terão muitas objeções a fazer, sobretudo contra o fato de termos de falar, no sentido da ciência espiritual, da composição do ser humano por aqueles 4 membros que sempre mencionamos: o corpo físico, o corpo vital ou etérico, o corpo astral e o eu. Poderá, então, acontecer de alguns céticos objetarem: talvez a pessoa que desenvolve em si certas forças anímicas ocultas chegue a discernir essa composição do homem. Entretanto, para quem não vê essas coisas, não há motivo para se inclinar a uma opinião como essa. Todavia, deve-se frisar que a vida humana, quando observada com atenção, não apenas proporciona confirmações do que a cognição espiritual atesta. Quando se aplica à vida o que é possível aprender da cognição espiritual, essa aplicação pode mostrar-se extremamente útil. E não tardaremos a descobrir que, pouco a pouco, essa utilidade, não falo de utilidade no sentido trivial, e sim daquela que é uma utilidade para a vida em seu sentido mais belo, nos poderá proporcionar uma espécie de convicção, mesmo se não quisermos aprofundar-nos naquilo que se apresenta à observação clarividente. É bem conhecido o fato de, em nossos dias, pessoas se queixarem muito do que se convencionou denominar nervosismo, palavra muito temida. E não devemos surpreender-nos se este ou aquele se sentir compelido a declarar que em nossa época quase não existe ninguém que, de algum modo, não seja nervoso. E como não achar, de certa forma, compreensível tal afirmação? Abstraindo das condições e circunstâncias sociais, às quais facilmente podemos atribuir esta ou aquela causa para esse nervosismo,
Não há dúvida sobre existirem estados que podem ser designados assim, manifestando-se na vida das mais diversas maneiras. Talvez a forma mais leve, a forma menos desagradável em que se manifestam seja, por assim dizer, o fato de a pessoa se tornar o que chamaríamos de um inconstante de alma. Assim, eu denominaria a pessoa incapaz de captar corretamente um pensamento e segui-lo de forma apropriada em suas consequências. Ela sempre salta de um pensamento a outro, e quando se quer captá-lo, ela passou ao próximo. Uma pressa da vida anímica é, frequentemente, a forma mais leve de nervosismo. Outro tipo de nervosismo ocorre quando as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, quando, confrontadas com situações que lhes exijam decisões, não conseguem tomá-las e, praticamente, não têm certeza do que deveriam fazer em determinada situação. Esses estados também podem progredir para outros, já mais críticos, em que esse nervosismo se manifesta cada vez mais sob formas patológicas, para as quais talvez não se consiga diagnosticar uma causa orgânica. Formas patológicas que, às vezes, enganadoramente imitam doenças orgânicas, de modo a fazer crer que a pessoa padeça de uma gastrite grave, embora ela apenas sofra do que, de uma maneira trivial e não muito significativa, resumimos sob a palavra nervosismo. E há muitos outros estados. Quem não os conhece, quem não se ressente deles, seja por atravessá-los pessoalmente, seja porque outras pessoas de seu convívio os possuem, ou ainda por outros motivos. Embora não queira perder-me em divagações, não julgo ser necessário exagerar a ponto de falar, em relação aos acontecimentos da vida pública, de um alcoolismo político. No entanto, ultimamente se tem falado da forma de nervosismo nas atividades da vida pública como sendo uma forma de comportamento que, em geral, antes se manifestava nas pessoas apenas quando levemente tocadas pelo alcoolismo. Começou-se a usar esta palavra para designar a maneira como, nos últimos meses, vêm sendo conduzidos os assuntos políticos na Europa. Neste caso, também na vida pública, os senhores podem observar que ali se percebe o nervosismo não apenas presente, mas sentido como bastante desagradável. Por toda parte, portanto, existe algo como esse nervosismo. Talvez aqui, Cíntia Parata, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer até aqui? Eu gostaria de saber que ano ele está ele tendo isso. 1912. Essa palestra foi feita em 11 de janeiro de 1912. Então, antes da Primeira Guerra. Então, Antes da Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra, exatamente. E é interessante como ele já na época falava que as pessoas diziam, né, que todo mundo era nervoso, né? Alguém ele já questionava isso, alguém poderia dizer isso, né? Mas eu achei interessante ele colocar, e isso é uma questão importante para o Rudolf Steiner sobre o pensar, né? A primeira coisa que ele chama de inconstante de alma. Eu achei bastante interessante essa observação, quando ele chama a atenção para as pessoas que não têm uma sequência adequada na vida anímica, né? E isso é uma forma leve, como ele fala. É uma forma leve, mas que afeta a todos, né? Nós não temos uma educação adequada do pensamento, né? Inclusive aqui, pensando nisso, eu já ia propor que o nosso próximo livro seja justamente um livrinho pequeno como esse, que é a Educação Prática do Pensamento. Que é bem objetivo, né? Quer dizer, nós estamos entrando agora numa época que é muito importante
olharmos o que a antroposofia, na prática, nos ensina, nos ajuda, né? E acho que o próximo livro seria bem importante na sequência, que é esse, é um livrinho pequeno também, né? Também dessa mesma sequência, né, de livros, textos escolhidos, como se chama, que são pequenos, mas são bastante importantes, né? E o primeiro que ele chama a atenção aqui do nervosismo mais leve é esse, né? É o inconstante de alma, que não tem uma educação certa do pensar. E depois ele fala desse, que são as pessoas que não têm certeza, né, de como agir, que também é uma consequência desse pensar. E aí vamos evoluindo para um fato que é comum, né, que foi também muito estudado na psicossomática depois, que é quando você vê uma doença física, mas que na realidade ela é causada por um desequilíbrio, né, no nível da vida anímica, que seria o nervosismo. E ele termina de uma forma bastante interessante, né? Foi bem importante a pergunta, acho que foi a Silvia que fez, eu não vi quem fez a pergunta, mas acho que foi a Silvia que fez essa pergunta, quando ele fala da questão política, do alcoolismo político, né? Ele fala em 1912 e nós acho que não mudamos muito nos últimos 100 anos, né? Cento e tantos anos, estamos na mesma situação. Podemos continuar, Cíntia? Eu só vou acrescentar um comentário que eu fiquei espantada como ele falava disso, né, há 100 anos, e exatamente hoje a gente vive isso, principalmente essa questão dos pensamentos, né, que saltam vão saltando e a gente não tem a gente não termina um pensamento, né, não conclui, já está pensando, né, a gente já está indo para o próximo. E ele falou disso, imagina, há mais de 100 anos. Então, vou continuar. Posso falar uma coisa? É uma coisa que está me intrigando, porque tudo isso que ele fala, na minha visão, é a descrição do temperamento sanguíneo, não é? Essa pessoa assim, que não sossega, que não para, os pensamentos pulam, é bem o sanguíneo, e isso ficou uma dúvida na minha cabeça. Gostaria que vocês falassem alguma coisa a respeito. Interessante, Sônia, porque vamos pensar assim, tanto o sanguíneo, o mercúrio e outros os signos de ar, né, tem essa qualidade dessa leveza, e essa leveza, ela flui, né? É interessante ter uma música, né? Como é que chama aquela música? Não estou me lembrando, quando ele fala que o pensamento voa. Como é que é? Estou tentando lembrar aqui a música agora. Como o pensamento voa quando se começa a pensar, né? E realmente voa mesmo. O pensamento tem essa qualidade, né? Ele não é espacial. E é interessante a observação sua, porque se nós olharmos a civilização moderna, ela é cada vez mais ar. Nós sabemos de tudo superficialmente e numa rapidez incrível que os meios de comunicação permitem. E isso só traz mais nervosismo, independente da estrutura que o indivíduo tenha. Se ele tem mais fogo, terra ou água, a estrutura social nossa, o jeito como o mundo está constituído, ele é muito ar. A tendência nossa é falar do sanguíneo porque é o primeiro que nós conhecemos, mas todas as tipologias influenciadas pelo ar têm esse sentimento, essa rapidez, né? E nós somos tomados por isso, né? Então, quando ele fala lá atrás do pensamento, nós realmente uma pessoa que tem mais terra, ele tem uma tendência de ter um pensamento mais profundo. É verdade. Mas, de qualquer forma, se nós pararmos para pensar por que eu estou com este pensamento neste momento, eu vou ver que ele veio, em geral, ele veio de um pensamento inacabado, que vem de um outro pensamento inacabado, que vem de um outro pensamento inacabado. Nós normalmente não vamos até o final, principalmente porque nós temos muitas representações mentais e não pensamos, pulamos de uma representação para outra. E isso gera ansiedade, nervosismo, que nós não percebemos. Nós achamos até que isso é o normal, né? Mas, na realidade, isso vai
tirando a tranquilidade do organismo. Se você fala do sanguíneo, né, a Sônia comentou, o melancólico seria um pensamento que vai até a profundeza, o fleumático tem um pensar que vai em processos, então ele acredita nos processos que vão acontecendo, e o fogo tem um pensamento que é prático, ele vai para a ação. E realmente o ar, né, o sanguíneo, o mercúrio, gêmeos, por exemplo, ele tem uma tendência a ter um pensamento mais rápido. Mas em qualquer uma das situações, o importante é você ter essa qualidade de pensar assim, eu tenho que terminar o pensamento, né? Eu tenho que fechar essa coisa. E a vida, nós temos tantas exigências que até eu estou querendo pensar uma coisa, mas sempre tem uma coisa que me chama, né? Então, quantas vezes nós temos um pensamento na cabeça, e aí eu abro o celular porque eu vou fazer uma coisa, eu preciso passar uma mensagem para outra pessoa. Aí, quando eu abro o WhatsApp, já tem uma porção de coisa, deixa eu olhar o que é isso aqui. E aí eu saí, bem simples, isso é uma coisa bem simples. E às vezes eu deixo de fazer uma coisa, quando eu vou ver, puxa, esqueci porque fui consumido por uma série de outras coisas e que me puxam. É uma questão da vida moderna, e é por isso que a vida moderna é essa. Então, se eu abro Instagram, WhatsApp, eu posso saber de tudo em pouco tempo, mas com certeza eu vou saber parcelado e não profundamente. Não sei, Sônia, se é isso que... Obrigada. Sim, mas eu fiquei pensando assim como uma tendência assim de grandes grupos de pessoas, né? Então, quando ele fala, é como se ele falasse assim, olha, a próxima tendência da humanidade é sanguínea. Sabe, assim, como se fosse uma coisa de dominância de época, não sei. Talvez o meu Sim. pensamento esteja sendo sanguíneo. Não, mas a gente observa isso Obrigada. mesmo. Não, observa isso mesmo. A nossa tendência moderna é essa, é muito ar, é muita Muito. rapidez. Né? Obrigada, doutor. Obrigado. Cíntia, você levantou a mão? Não, é sobre a primeira, quando a Sônia começou a perguntar, eu fiquei pensando nessa questão, né, do pensamento que fica interminado, e nesse temperamento no sanguíneo, que está ligado ao corpo astral, né? Não sei se eu estou viajando muito, mas me parece assim que essa questão da gente não conseguir, né, terminar um pensamento tem muito a ver com esse eu, né, o estar em si, e que hoje em dia, na nossa época, isso eu acho que é muito difícil assim de encontrar alguém que está que esse eu, né, está presente, que está ali, e que consegue começar e ter todo um processo de raciocínio, né, que começa, pensa, termina. Eu acho que exige muito essa presença, e hoje em dia esse sanguíneo, a gente está imerso nele, né, ou melhor, a gente está nesse ar, né, onde tudo, a gente sabe de tudo, tudo permeia tudo, mas vão se passando situações de uma para outra e a gente não aterra, né? A terra, né, do melancólico, assim, essa coisa mais profunda, assim. Não sei se isso tem... Você citou o astral, realmente, quando você compara, pensando no estudo dos temperamentos com os 4 corpos, né? O sanguíneo é realmente mais o corpo astral. O fleumático é o corpo etérico, o melancólico é o corpo físico, e o eu é o colérico, né? Seria isso, né? E tem uma denominação que o Steiner faz naquela palestra sobre o Pai Nosso, onde ele compara o corpo etérico e o corpo astral com os ponteiros do relógio. O corpo etérico é o ponteiro das horas, e o corpo astral é o ponteiro dos minutos. Então, realmente, enquanto um leva um tempo para percorrer, o outro é mais rápido. Né? Então, isso é uma característica mesmo. Tudo que é astral, por ele ser movimento, ele exige um movimento mais rápido. E ainda bem que a vida está baseada no corpo etérico.
Se a vida tivesse baseada no corpo astral, não sei se nós estaríamos vivos ainda agora, porque ia ser tão rápido os processos que nós não teríamos uma vida. E para ter vida, você tem que ter um tempo para que as coisas realmente se sustentem, né? Bom, bem interessante a sua observação. Nina? Quando você coloca inconstante de alma, a gente está falando só de pensar. A alma tem outras Características. características, Sim. mas é só o pensar que a gente pode Não, ele atuar, é por aqui, isso. não. Ele no texto ele fala do inconstante de alma referindo-se a isso, né? Ao pensar. Mas ao pensar. Mas como a alma se expressa no pensar, sentir e agir, eu também posso ser inconstante no sentir, né? Me envolver com muitas coisas que também é típica do sanguíneo, e também inconstante no agir. Eu começo a fazer uma coisa, paro, vou para outra, então não é só o pensar, né? Mas no texto especificamente ele colocou em relação ao pensar. Mas realmente, se eu faço tudo, e é interessante pensar no exercício da quarta-feira, o exercício da semana de quarta-feira, é aquele que ele sugere que o indivíduo não se entregue ao que traz irrequietação e pressa. Nós sempre chamamos a atenção, os exercícios dos dias da semana são excelentes exercícios de autodesenvolvimento. Simples de ler, não tão fáceis de fazer. E o exercício da quarta é exatamente esse: não se entregar a nada que traga pressa e irrequietação. Eu sempre brinco, quando eu lembro desse exercício, a gente teria que parar de usar televisão, internet, Instagram, porque tudo isso traz irrequietação e pressa. Né? Lógico que nós não vamos parar, porque nossa vida é essa, né? Nós não vamos voltar para trás. Mas o indivíduo deve cuidar de si, para que ele esteja usando dos meios de comunicação que por si só, comunicação e velocidade, né? Outro dia nós estávamos comentando, né? No tempo em que não tinha celular, as mensagens demoravam um tempo para chegar, e hoje a gente já pensa assim, nossa, já tem celular, você já tem tudo isso. Tudo bem, isso é da nossa vida. Mas como que eu também posso, estando neste mundo, não ser dominado por este mundo? Se o Steiner fosse escrever essa palestra agora em 2022, com certeza ia ter mais coisa para ele escrever aqui, né? Não ia parar só nesses parágrafos aqui, ele teria mais coisa para... Tem um livro interessante que está sendo relançado agora, que é Contra a Poluição do Eu, que é um livro escrito pelo Jacques Lusserin, e que ele fala da poluição do eu, isso nos anos 50, onde ele fala do rádio, da televisão, das coisas que vão tirando o eu de estar presente para estar vivendo fora, numa rapidez da época, né? Quando ele escreveu. Né? E aí agora imagina como nós estamos. Né? Nada como sendo apocalíptico, gente. Nós temos é que olhar e entender. E ao entender, eu posso escolher se eu me deixo carregar por isso ou não. Esse é um livro interessante para ler também, né? Exatamente. Então, acho que a gente pode já deixar marcado. O próximo seria o pensamento, Educação Prática do Pensamento, e o próximo vai ser esse contra a poluição do eu. Sim. Anotem aí, por favor. Qual o nome do autor, Ronaldo? Jacques Lusserin. Eu acho que esse que foi lançado, ele está sendo lançado com... antigamente ele era um livretozinho publicado na editora antroposófica, e acho que agora ele está sendo lançado com observações de outros autores. Tá? A gente vai procurar depois isso, então. O próximo, que é o Neurologismo da Educação, é do Steiner. Desculpa, Educação Prática do Pensamento. Qual é o nome do próximo? Educação Prática do Pensamento. Obrigado, Silvia. A Silvia colocou aí o Jacques Lusserin. O Jacques Lusserin escreveu um livro muito bonito que é o Memórias de Vida e Luz, quando ele conta da biografia dele, né? Quando ele ficou cego na infância e como que ele viveu nesse sentido, e ao final da vida ele escreveu esse livro, né? Pouco antes dele falecer, ele escreveu esse Contra a Poluição do Eu. Vamos?
No aspecto aqui esboçado, num futuro próximo, a humanidade certamente não experimentará uma melhora, e sim um agravamento cada vez mais acentuado. De modo algum se poderão fazer prognósticos alentadores para o futuro, caso os seres humanos permaneçam como são atualmente, pois há diversas influências nocivas que atuam em nossa vida de maneira bem extraordinária e que, por assim dizer, se propagam de forma epidêmica de uma pessoa a outra, de modo que não somente as pessoas afetadas apresentem certos sintomas, mas também outras, talvez um pouco fracas, mas de resto sadias, pareçam contagiadas. Algo extremamente nocivo para o nosso tempo reside no fato de um grande número das pessoas que ingressam em posições eminentes da vida pública estudarem da maneira como se estuda hoje em dia. Deve-se dizer francamente que existem disciplinas inteiras em relação às quais os estudantes frequentam a universidade praticamente o ano todo, para fazer coisas bastante diferentes de ponderar e estudar a fundo o que os professores dizem nas aulas. Assiste-se às aulas de vez em quando, mas o que se deseja realmente aprender é assimilado em poucas semanas, ou seja, mete-se a matéria na cabeça à força. Isto é muito prejudicial. E como, de certo modo, este método no sentido de inculcar já começa na escola primária. Os males que daí derivam não são, em absoluto, inofensivos. O essencial desse método é que não existe uma ligação do interesse anímico, da essência mais íntima do ser humano, com o que está sendo assim metido à força na cabeça. Até predomina nos colégios a seguinte opinião entre os estudantes: quiçá eu possa esquecer logo tudo o que aprendi, pois aquele desejo veemente de possuir o conteúdo assimilado não existe. Pode-se dizer que é muito fraco o vínculo de interesse que liga o cerne da alma humana com o que as pessoas guardam na cabeça. Como consequência destes fatos, resulta ser justamente desta maneira que as pessoas são, de certo modo, adaptadas para tomar parte na vida pública, porque lhes foi inculcado o método, ou seja, porque elas aprenderam o que quiseram aprender. Contudo, não estando ligadas internamente ao que praticam com a cabeça, sua alma permanece completamente estranha. Mas quase não existe nada mais prejudicial para a essência do ser humano do que estar animicamente, com o coração, distante daquilo que a cabeça é obrigada a fazer. Isto é algo que não somente contraria uma pessoa mais delicada, mais sensível, mas que influencia ao máximo a força e energia do corpo etérico humano. Justamente do corpo etérico. Exposto a tal atividade, o corpo vital ou etérico torna-se cada vez mais fraco, devido à reduzida união existente entre a essência anímica da pessoa e o que ela faz. Quanto mais a pessoa é levada a fazer coisas que não lhe interessam, tanto mais debilita seu corpo vital ou etérico. Aqui também podíamos parar e comentar sobre isso, né? O que vocês acham desse trecho? Eu acho que isso Primeiro... aqui é a... Desculpa. Pode falar. Depois de ler, eu fiquei pensando, é a base da pedagogia Waldorf, né? Assim, a base, o contrário disso que ele está falando, né? Que é o ensino em épocas, toda essa vinculação, né, de aprendizagem com o movimento, através de outros meios, que não só estar sentado numa carteira e recebendo conteúdo sem, né, só recebendo, como ele disse, né, só
E aí a pessoa opta, né, no caso, uma criança, acho que não tem esse discernimento, mas mais assim, já mais crescido, pensa, né, isso aqui eu vou decorar e depois, eu quero esquecer, né, justamente o que ele disse. E tudo me choca muito, porque isso foi escrito há mais de 100 anos. Sim. A Maria Vitorino, né? Oi, desculpa, gente, eu tô aqui na Escola Waldorf, eu não posso abrir a câmera, por isso, tá no bazar de Natal. Eu tenho uma pergunta, Ronaldo, não quanto ao estudo em si, mas quanto essa frase que ele fala assim, quanto mais a pessoa é levada a fazer coisas que não lhe interessam, tanto mais debilita seu corpo vital ou etérico. Mas, assim, hoje, eu faço a pergunta quanto aos jovens de hoje, né? Porque eles falam, eu só quero fazer o que eu gosto, né? Eles têm muita dificuldade de fazer as coisas que não querem também, né? Assim, a minha pergunta é como se lidar com isso? Porque às vezes na vida a gente também tem que fazer coisas que a gente não gosta, né? Para poder crescer também, né? E hoje eu escuto muito dos jovens fazer assim, adolescentes, não quero fazer isso, né? Porque não me interessa. Bem assim, né? É uma pergunta, eu tenho uma pergunta quanto a isso. Sim. Realmente aqui são vários aspectos, né? A Maria Vitorino trouxe uma coisa interessante aqui de pensar. Primeiro que ele fala aqui, pensando, é que ele fala em outros locais também, né? O Steiner tem uma palestra onde ele fala das forças contrárias, onde ele fala dessa questão de que você poderia pegar muito do que é ensinado na vida acadêmica e deixar de lado, porque é mera teoria. E ele, inclusive, faz uma observação sobre os mestrados, sobre o que um indivíduo tem que fazer para cumprir um mestrado e muitas vezes quão pouco prático aquilo é, quão pouco ligado à vida prática aquilo é. Isso nos faz pensar que a expressão do ser humano no mundo está na sua ação no mundo, né? O estar agindo. E quando você se fixa muito mais no nível intelectual, e intelecto e inteligência não são sabedoria, são coisas diferentes, você fixa muito numa coisa que às vezes não tem relação prática, e isso também faz uma exigência que leva a um nervosismo. Quando eu objetivamente pego o meu conhecimento e o coloco na prática, e eu vejo uma função prática nisso, isso é um outro caminho. Como tudo na vida, tem estresse, tem nervosismo pelas necessidades, mas é completamente diferente de eu ficar enchendo a cabeça com coisas e que, no fundo, eu não vejo uma relação prática. É lógico que aí a gente tem que ter um cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês da questão da formação em medicina. É lógico que o médico tem que ter uma cultura médica. E a cultura médica inclui coisas que ele não vai ver. Não imagine que tudo que foi feito no que eu vi na faculdade de medicina, eu trabalho com isso. Eu estudo até coisas de doenças de outros países, porque um dia um paciente de lá pode vir para cá, e se eu não conheço, eu não penso nisso, eu não posso fazer um diagnóstico. Mas, na prática, muita coisa você não utiliza. Então, começa na aula de anatomia. Você estuda coisas na anatomia que, na prática, você não vai usar. Né? Estou vendo aqui a Julieta, que é colega médica, deve estar pensando, batendo a cabeça junto comigo aqui. Né? A gente vê muitas coisas assim. E assim, em todas as faculdades tem. A gente precisa diferenciar entre o que é uma cultura, né, e o que é o aprisionamento, né, em relação a isso. E esse, evidentemente, traz um impacto sobre o nosso corpo etérico. O corpo etérico é o corpo vital, mas sobre ele está o nosso pensar. Nosso pensar tem a base no corpo etérico. E se eu também começo a usar, antes do tempo, como acontece nas escolas tradicionais, muita intelectualidade, eu também vou atrapalhando esse corpo etérico. E isso automaticamente vai atrapalhar a minha vida anímica. Então, é importante aqui deixar claro que nós aprendemos em caixinhas, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o eu, mas todos estão interligados. E quando o corpo etérico termina ou encaminha a função do crescimento físico, ele se abre para que o corpo astral possa atuar
a partir da vida anímica. Então, se eu já no início da vida eu já começo a enfraquecer esse corpo etérico com excesso de intelectualidade, isso vai ter interferência na vida anímica. E quando foi dito aqui da escola Waldorf, né, pela Cíntia, você realmente tem todo um cuidado com em que momento você introduz o conhecimento, porque o ser humano precisa de conhecimento, mas um exemplo típico, né? Qual é a melhor fase para uma criança aprender os conceitos de física? Quando ela está dominando o seu corpo físico na adolescência, né? Porque isso é uma vivência, junto, o conteúdo vem junto com a vivência corporal, não o contrário, né? E aí vem o que a Maria Vitorino falou, que é verdade, que é um outro aspecto que realmente o ser humano, também por ele não estar só no mundo, ele tem que conviver com outros seres humanos e isso naturalmente exige certos acordos, né? Certas coisas que eu preciso fazer. E até aí a educação é interessante, quer dizer, eu saber o que a outra profissão faz, eu não preciso me aprofundar naquilo, mas eu tenho minimamente que conhecer outros conhecimentos, mesmo que eu não vá fazê-los, eu não preciso me aprofundar neles, mas eu preciso conhecer. E hoje em dia nós estamos numa época de muita permissividade, no sentido, vamos fazer só o que nós queremos, né? É o oposto do que está sendo dito aqui. Isso também não é bom. É porque o indivíduo também não se prepara para a vida. Não sei, Maria Vitorino, se isso, né, mais ou menos responde ao que você estava perguntando. Respondeu sim, obrigada. Uhum, obrigado. Depois é a Nina e depois a Silvia. Eu ia falar que no mundo do trabalho é raro, são raras as pessoas que amam o que fazem, né? Uhum. E também tem a questão de quem trabalha 14 horas por dia, fica sugado, ou não tem trabalho, ou tem trabalho demais. Isso também vai prejudicar muito o corpo etérico, né? Sim. Então, é você que está sempre atentos a toda essa inter-relação, né? Porque você falou uma coisa interessante, o trabalho, principalmente quando ele é um trabalho intelectual, né? Ou melhor, meio intelectual, ele se baseia em questões intelectuais, né? Isso é um consumo etérico muito grande. Se eu trabalho capinando uma roça o dia inteiro, ao final do dia eu estou bem cansado, mas se eu dormir, no outro dia eu estou pronto para uma nova tarefa. Se eu tenho um problema de vida, ou se eu tenho uma sobrecarga intelectual, a noite de sono já não resolve mais tanto assim, né? Porque você dá um desgaste muito grande. E você falou outra coisa que é muito interessante, que é eu não gostar daquilo que faço. Foi isso que você falou, né? As pessoas não gostam do trabalho, né? Então, é interessante você pensar assim, esse distúrbio de lesão repetitiva, né, que antigamente chamava LER, né, lesão por esforço repetitivo, que é típico de digitador, né, que fica com uma lesão que chega às vezes até a afastar do trabalho, mas a pesquisa mostra que isso acontece principalmente com quem não é vinculado com aquilo que faz. O eu não está presente naquilo que faz. Ele faz repetitivamente sem ter interesse por aquilo. Essas são as piores lesões que podem acontecer. Porque nem todo mundo que digita tem ideia. Né? Então, a gente tem que entender bem. Lógico, tem várias questões, né? A posição do computador, a posição da cadeira, tudo isso a gente estuda. Mas, no fundo, as pessoas que não estão vinculadas, elas podem ter mais lesões nesse sentido. E nós estamos numa situação onde você exige muito conhecimento teórico, né? Tudo você tem que ter um conhecimento teórico, tem que saber de tudo e saber várias coisas ao mesmo tempo. E aí você vai trazendo, inclusive, essa pressa para o nosso modo de olhar a vida. Então, ter um interesse é interessante, mas é importante, desculpa, ter um interesse é importante. Agora,
como que fica o nosso interesse se eu tenho que dividir isso em muitas coisas? Nós temos uma intoxicação teórica, né, hoje em dia. É como se eu comesse sem ter tempo de digerir, né? E isso é uma das coisas também que leva a nervosismo, né? Silvia? É a Silvia. Silvia? Sim, então, sobre essa fala de que muita gente às vezes se queixa, né, de que não faz o que gosta, realmente os adolescentes, eles têm muito essa fala, né? Às vezes eu fico olhando também que talvez a sociedade toda, às vezes a gente não percebe que a gente está dentro de uma lógica, né? Uma lógica de funcionamento, de trabalho, de movimentação, bem dirigida para favorecer a uma classe social, né? Então, devido a esse é a nossa referência, por exemplo, capitalista ocidental, né? A sociedade, ela funciona, a lógica dela toda funciona, os valores morais, é tudo dirigido para uma classe social, e evidentemente, ninguém está pensando em trazer benefícios, essa ideia de ser o mais humanitário, ter uma veia mais humanitária, é algo novo para a gente, né? Hoje a gente começa a vislumbrar isso, porque a lógica que a gente vive é a lógica de favorecer a uma determinada classe social, né? Que não significa necessariamente prejudicar a outra, mas favorecer, sim. E nesse contexto, vai ter muita coisa que a gente faz que a gente não gosta, e não gosta justamente porque estamos dentro dessa lógica, né? Mesmo que não seja, lógico que essa visão, essa posição que eu estou colocando não é tão radical também assim, porque mesmo que você imaginar o ser humano uma vivência tribal, ele vai ter que, um indígena, ele tem que levantar, ele vai ter que em algum momento caçar, só que ele vai caçar aquilo que é o suficiente para ele, né? Ele não pensa em estocar nada, ele não pensa em destruir a si próprio, ou se quer destruir a natureza ao redor dele, porque ele sabe que ele precisa do rio, ele precisa da terra, né? Ele tem uma visão mais geral dele e do mundo, né? Aliás, eu acho que o indígena nem se vê como um ser separado da natureza, como a gente vê, né? Nós vemos a natureza de um jeito e o nosso corpo de outro, mas eu penso que o indígena não vê assim, né? Então, essa questão aí de não fazer o que gosta, é certo que a humanidade, o homem, o ser humano, não vai fazer sempre o que gosta, né? Porque a insatisfação é algo nosso. Nós vivemos a insatisfação, mas dentro dessa lógica capitalista ocidental nossa, essa insatisfação, ela está muito, muito aumentada, né? E eu entendo que quando uma pessoa fala que está desconectada daquilo que gosta de fazer, porque ela faz coisas que não tem sentido, né? Não tem sentido uma pessoa passar o dia inteiro apertando o botão de um elevador para subir e descer, virando botões, apertando parafuso, né? Isso é muito cruel com o ser humano, é muito cruel, porque mesmo uma pessoa que passa a vida inteira apertando parafuso, com certeza é uma pessoa cheia de potenciais, né? Criativo e de beleza interna, mas, enfim, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, que eu acredito que é um mundo de desarmonia, onde impera essa diferença, esse desnível entre fazer o que gosta e o que não gosta. E para mim, nesse sentido, fazer o que não gosta não é uma coisa simplesmente de não fazer o que não gosta, mas ele está muito desconectado da natureza, está muito desconectado com o seu interior, com aquilo que o ser humano tem de potencial para oferecer, sabe? Então, minha fala é essa. Obrigado, Silvia. E realmente aí você tocou uma questão que é um aspecto que não dá para a gente abordar totalmente aqui, mas seria a fraternidade, né, entre as pessoas, né, o reconhecimento do trabalho dos outros.
E na natureza, o índio, como você falou, né, que é uma situação indígena, ele está muito vinculado realmente à natureza, onde a natureza já mostra por si o que fazer. Como a humanidade caminhou muito para as concentrações humanas, em que você não está vinculado com a natureza, você precisa pensar sobre. E aí você tem que criar determinadas situações, e de novo volta a questão de como que eu penso, como que eu faço as relações. E você citou, e na hora que você comentou, me lembrou aquele filme do Chaplin, né? Aquela imagem do indivíduo que fica o dia inteiro apertando um parafuso, né? Veio bem nesse sentido, e é realmente isso, quando você, para sobreviver, precisa fazer determinadas coisas, você vai ter que procurar realmente aquilo que é o seu verdadeiro interesse, onde você possa se expressar no mundo. Obrigado pela contribuição, Cíntia, depois a Sônia. Eu fiquei pensando o que ela falou agora, né? Eu queria deixar um depoimento aqui, pessoal. Eu passei por uma situação dessa em que eu trabalhava numa fábrica e vivia o tempo todo apertando não, fazia movimentos repetitivos, né? Eu tinha que produzir muito. E foi quando eu fui para o Japão, quando eu tinha 18 anos. Eu passei 2 anos nisso, né? Então, realmente, é justamente isso que ela falou. Eu vivia fazendo coisas automáticas e eu tinha que sobreviver ali, né? Porque estava lá do outro lado do mundo, eu tinha uma responsabilidade. E aí, então, eu busquei me vincular a outras coisas que não era propriamente o trabalho. Então, eu tenho vivências dessa época com a música, né? Que eles colocavam na fábrica, que era música clássica japonesa. Eu observava as pessoas. Então, assim, eu fui me vinculando ao ambiente, né? E aí eu tenho até memórias bem vivas de tudo que eu fazia do trabalho, porque eu acho que eu tive eu me vinculei, né? Eu estava ali. E isso acho que também me deu forças para eu continuar e não desistir, né? Então, assim, é uma coisa interessante. Eu era muito nova, mas eu me lembro bem que foi muito difícil, principalmente nos primeiros meses, porque eu nunca tinha trabalhado na vida, né? Então, veio tudo de uma vez, assim. Então, bem interessante. É isso. Nós temos que encontrar o nosso, nas situações mais adversas, a gente tem que encontrar o sentido, né? Isso é interessante, a gente tem que encontrar o sentido. Sônia? Achei muito lindo isso que a Cíntia falou, e vem bem de encontro ao que eu quero colocar aqui. Eu percebo assim, nós temos que lembrar o que nós viemos fazer aqui, né? A humanidade veio evoluir. Então, a gente voltar a ser indígena é a saudade do paraíso. Né? Nós queremos ser, vamos lá, todo mundo morar na floresta. Só que nós temos que lembrar que a gente não tinha liberdade. Então, a nossa evolução é para conquistar a liberdade. E que vem no exemplo que a Cíntia deu, né? Então, ela estava numa fábrica, onde ela tinha que fazer as coisas repetitivamente, e ela se sentiu profundamente incomodada, e ela acionou o poder de liberdade, de escolha. E ela escolheu as lembranças positivas, não é? E então eu acho o seguinte, tudo isso é interessante a gente analisar, mas não entra numa de retorno ao antigo, né? Eu ia falar o retorno do Jedi, mas não tem nada a ver. O retorno a Shambhala, vamos dizer assim, Shangri-La. Então, nós precisamos compreender o sentido disso tudo, sabe? Se a gente estivesse no paraíso, ia ficar lá, não ia evoluir, não ia ter liberdade. Então, nós temos sim que estar aqui no meio dessa anarquia toda para a gente poder desenvolver a liberdade de escolha, não ficar sentado criticando,
está destruindo a floresta, os índios, não sei o quê. Ei, espera aí, qual é o meu papel nisso tudo? O que é que eu estou fazendo com a minha faxineira aqui em casa todos os dias? O que é que eu estou fazendo com o lixeiro quando ele vem pegar o lixo, eu não olho nos olhos? Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa estar focado no nosso objetivo humano. Desenvolvimento, liberdade, esse é o desafio da nossa época. Desculpa falar assim. Você trouxe uma questão do contexto, né? Então, é interessante nós termos a percepção de como né, como foram as diversas comunidades em sua evolução histórica, né, para perceber o que elas têm de bom e, ao mesmo tempo, perceber que o nosso contexto é diferente e nós temos, como a Cíntia deu esse exemplo, né, como que eu, a partir da minha interioridade, eu me adapto a este contexto. E não só me adapto, como também ajudo na evolução, né? Então, um dos aspectos que se fala do processo evolutivo moderno, né, da iniciação moderna, ela é feita na plenitude da vida, né? Esse plenitude da vida significa realmente assim, naquilo que eu faço, seja que expressão eu encontre no mundo, mas não é focado, parado em casa só meditando para atingir uma evolução pessoal, mas hoje é colocado o homem que ele precisa, como necessidade individual e social, estar no mundo, atuando naquilo que ele tem como oferecer e procurando o seu desenvolvimento a partir daí. E tudo isso leva, só para a gente fechar, porque nós já estamos hoje agora na hora, né? Que esse capítulo como nos traz. Como que eu faço isso, mas tentando compreender e caminhar no sentido de não deixar que o nervosismo, que é o termo que é usado aqui para explicar todas essas questões, tire minhas forças. Então, nós estamos já hoje, quase 9 horas, né? Faltam 2 minutos. Eu vou pedir que a gente, então, encerre hoje aqui. Vamos continuar na próxima vez, mas já foi informado no início, quando nem todos estavam aqui, que no sábado que vem nós não vamos ter um encontro, certo? Nós vamos ter um encontro agora no dia 10, certo? No dia 10. Uhum. E esse ano nós vamos ter mais 2 encontros, nos dias 10 e 17. E aí vamos encerrar a atividade do ano e retomamos ano que vem, certo? Bom fim de semana para vocês, boas semanas, agora boas 2 semanas, né? Até o nosso próximo encontro, então. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Um abraço. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Final de semana. Tchau. Final de semana, tchau.